pregador convidado, e a primeira coisa que ele falou foi: esta noite teremos batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lá no meio eu já comecei a sentir a presença, falei: meu Deus, quem falou para esse pregador que eu estou procurando isso? E naquela noite eu fui um dos 10 jovens ou 9 que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, pastor Eustáquio, louvo a Deus pela vida dele. Desde 2011 estamos na presença de Deus, já são 12 anos que essa promessa veio sobre a minha vida, amém? E você, ovelha do Senhor, você que tem voltado para Jesus, você que entregou sua vida para Ele, há uma promessa de poder do Espírito Santo para você, amém? E nesta noite Jesus pode te batizar com fogo. Glória a Deus. Vamos abrir nossas vidas lá em Lucas capítulo 15, que é a parábola que faz menção a este trabalho. Lucas 15, a partir do verso 3, a parábola da ovelha perdida. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, verso 3. Você que encontrou, diga amém. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Só até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Esta é uma das cerca de 40 parábolas que Jesus ensinou. Há cerca de 40 parábolas nos evangelhos. No livro de Lucas, aproximadamente 22, e dessas 22 parábolas, 15 são exclusividades do evangelho de Lucas. Você encontra outras parábolas em outros evangelhos, mas aqui esta parábola da ovelha perdida, que também você vai encontrar em Mateus capítulo 18, é uma parábola que fala muito aos nossos corações. Não só esta parábola, mas tantas outras em que Jesus nos apresenta verdades espirituais de uma forma poderosa de ensinar a palavra de Deus, porque o uso de parábolas ou alegorias ou exemplos do cotidiano era algo muito poderoso que Jesus usava para ensinar as escrituras a pessoas simples, leigas, porque afinal ele veio para evangelizar os pobres. Jesus, ele vai democratizar o acesso ao conhecimento de Deus. Ele vai sair das sinagogas e pregar a palavra de Deus e ensinar as escrituras nas ruas. Jesus vai ensinar as pessoas comuns, como os apóstolos que outrora eram pescadores, e a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4, que os saduceus, que os sacerdotes e fariseus, eles ficavam maravilhados quando viram Pedro e João pregando e ensinando, e diziam: mas não são esses aqueles homens indoutos e sem conhecimento? Certamente eles andaram com esse Jesus, porque veja como eles estão ensinando. Eram pessoas comuns, e Jesus usava das parábolas para apresentar essas verdades espirituais a essas multidões que o ouviam. Algumas vezes eles não entendiam, os discípulos o chamavam em particular e falavam: mestre, nós não entendemos essa parábola, como a parábola do semeador. E Jesus então explicava: a parábola do semeador é o seguinte: a semente que caiu no meio do pedregal é isso, a semente que caiu ali naquele ambiente é isso. Ele vai explicando até que as pessoas absorvam o conhecimento espiritual. E nessa parábola da ovelha perdida, Jesus está usando o exemplo de uma ovelha, que era um animal muito visto em Israel, até hoje é muito visto, porque os pastores de ovelhas, havia muitos naquela época, muitos rebanhos de ovelhas, né? Em Israel há muito desse trabalho com ovelhas, e Jesus pega então a ovelha, que é um exemplo, né, que todos tinham diante dos seus
olhos. Hoje, em todos os lugares, você vê um carro, vê uma moto. Hoje, vamos talvez usar exemplos como uma lâmpada de Thomas Edison, mas Jesus usava exemplos daquele tempo, como a lamparina, como as ovelhas, como a dracma perdida e tantos outros elementos de sua época. E aqui ele usa o exemplo da ovelha para falar da alma do homem, para falar do ser humano, para falar de mim e de você. Jesus está usando esse exemplo e dizendo: olha, quem é aquele pastor que, perdendo uma de suas ovelhas, ele não deixa as 99 para ir atrás da que se perdeu? E lá adiante ele vai dizer o que é essa ovelha: é um pecador que se arrepende, que promove festa no céu e luto no inferno, porque se há alegria no céu é porque o inferno está chorando. Meu querido, você pode estar chorando por algo, por um familiar, por um parente que está desviado, afastado, desgarrado, mas eu tenho autoridade do céu com base na palavra de Jesus para te dizer que o inferno que está te fazendo chorar é ele quem vai chorar, porque a alegria virá ao amanhecer. Jesus vai salvar esta alma que está perdida. Aleluia! Por 10 anos eu chorei por um irmão que foi levado pelo crack, um vício que estava destruindo a vida dele. Homens de Deus chegaram a me dizer: desista do teu irmão, logo tu vai fazer o velório dele. Alguns diziam: pode ser que ele foi predestinado para a perdição, mas eu pensava comigo: não, eu sou pentecostal, eu creio que a longanimidade de Deus é porque ele não quer que alguns se percam, mas que todos sejam salvos, que todos os homens se arrependam. Quem sou eu para desistir do meu irmão, de uma alma que está sofrendo no vício? E por muitas vezes eu vi a mão de Deus fazendo livramentos poderosos sobre a vida dele. Um dia, desesperado porque não conseguia mais vencer o crack, ele pensou em desistir da vida, deitou numa BR lá em Caratinga e falou: se Deus existe, ele vai me salvar. Se não existe, que o primeiro carro carrega, que passar, que me mate. Eu não aguento mais envergonhar minha família, entrar e sair de clínica e não me libertar. Ele estava frustrado. Ele deita naquela BR esperando a morte. Vem um carro acelerado e freia antes de passar em cima dele. E olha só, meu querido, quando aquele carro abre as portas, sai de lá de dentro 4 pastores, pegam ele, estavam indo para um retiro espiritual. E aí Deus começa a trabalhar na vida do meu irmão, uma alma que estava perdida. E no final deste ano eu estive em Curitiba, vi com meus próprios olhos ele recebendo o diploma, formando no seminário como pastor e missionário de Jesus. Aleluia! Não desista de uma ovelha que está desgarrada. É a ovelha negra da família. Não desista, porque olha, ainda que pareça que não há esperança, a tua oração, meu irmão, tem poder. O inferno está doido para fazer festa, para levar a alma dele, mas enquanto tiver um homem e uma mulher que crê, de joelhos orando, buscando, intercedendo, aleluia, ainda há um Deus dos céus que se levanta para frustrar os planos de Satanás e salvar a ovelha perdida. E aqui Jesus está dando esse exemplo dessas ovelhas que somos nós, seres humanos. E olha que interessante, ela se perdeu. Detalhe, o pastor ele andava na frente das ovelhas. Veja o que Jesus vai dizer lá em João 10, verso de número 2. Jesus lá em João capítulo 10, no verso 2, ele diz o seguinte: quando ele fala que ele é o pastor, ele vai dizer: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aí esse porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então o pastor vai à frente e as ovelhas vêm seguindo ele. E aqui na parábola Jesus conta algo interessante, que esse pastor, quando coloca elas no aprisco, ele vai perceber que enquanto ele estava indo e as ovelhas o seguindo, porque elas conhecem a tua voz, ele vai perceber que uma se perdeu. Duas coisas podem acontecer na vida de uma ovelha: ela pode se perder durante a jornada, durante a caminhada. Quem já viu o livro O Peregrino de John Bunyan, de 1768,
ou já leu, ou já viu o filme, sabe? A jornada do peregrino. Eu e você somos peregrinos nessa terra, como Satanás cria de vários meios para nos desviar do caminho, para que nós nos percamos na jornada que estamos trilhando a uma Canaã celestial, porque este mundo é muito pequeno para nós, este mundo é de passagem, esse mundo é o inferno para os ímpios, é o céu para os ímpios, mas é o inferno para os santos, porque eles não querem ficar aqui, eles sabem que o seu endereço é no céu, eles sabem que estão em uma jornada espiritual, em que um dia eles estarão com o seu Senhor em glória, e nessa jornada que estamos peregrinando, muitas das vezes Satanás cria circunstâncias para fazer com que a ovelha se perca, para fazer com que a ovelha se desagarre do rebanho, porque a palavra de Deus nos mostra, lá em Lucas 15, no verso 4, que essa ovelha se perdeu. Ela não foi pega pelo adversário, ela se perdeu no caminho. Quando o pastor deixa as 99 e vai atrás dessa que se perdeu, ele vai encontrar. A Bíblia não fala que ele lutou, a Bíblia não fala que ele enfrentou um urso ou um leão. Davi disse que enfrentou um urso e um leão quando via o adversário e abocanhava uma de suas ovelhas. Mas aqui nessa parábola Jesus está dizendo, durante o caminho ele se perdeu. Alguma coisa fez ele não ouvir a minha voz. Porque olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas o diabo tem conseguido distrair a nossa geração, como ele já fez em outras, ele tem feito muito mais ainda hoje, muita distração para que as pessoas parem de ouvir a voz do seu pastor, que é Jesus, o supremo pastor das ovelhas. As redes sociais, a tecnologia, o mundo lá fora, o dinheiro, a política, tantas coisas que, se você entender que elas são necessárias, mas não são o fim da sua vida, você vai compreender que Satanás usa de todos os meios humanos para fazer que o homem se afaste da palavra de Deus. E quando uma ovelha se afasta de ouvir a voz do seu Senhor, quando aos poucos ela vai se afastando de ouvir a voz do seu Senhor, ela vai perdendo a direção, ela vai perdendo o caminho. E a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando o jovem, quando o homem, quando a mulher começa a deixar a lâmpada de Deus apagada na tua vida, e outras coisas começam a substituir a palavra, ele não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, ele não consegue mais compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Logo essa ovelha pode se perder, porque tudo que o diabo quer é isso, que você se perca. O que o diabo quer é que nos percamos, mas aí a palavra de Deus nos mostra esses dois cenários. Ou a ovelha se perde porque se distraiu, se desgarrou, né? O termo moderno hoje é desigrejados, mas Jesus chamou de desgarrados. E olha só, esses que estão perdidos, esses que estão se perdendo, porque de alguma maneira eles foram contra 2 Timóteo 2, verso 4, que diz que aquele que milita não se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Somos soldados de Cristo e o diabo costumeiramente tenta nos embaraçar com outros negócios, para que você se perca, para que o homem e a mulher de Deus, para que o jovem se perca. E qual é a outra situação, outro cenário que pode acontecer na vida de uma ovelha? Primeiro, ela se perder porque se distraiu, e até em que o inimigo vem no aprisco e abocanha a ovelha. Porque a palavra nos mostra que há um aprisco, há um lugar onde o Senhor coloca as suas ovelhas, e ali nós vemos que esses pastores à noite tinham o hábito de colocá-los no aprisco para que eles pudessem repousar. E acontecia de um animal feroz pular a cerca, entrar no aprisco. Satanás, sorrateiramente como uma serpente, tem conseguido entrar em muitas igrejas, tem conseguido entrar em muitos lares, tem conseguido entrar em muitas famílias. Meu querido, estamos vivendo dias muito sérios, e a agenda de Satanás está
a todo vapor. Mas calma, você vai entender que o diabo está desesperado, porque a hora está chegando a hora do pastor das ovelhas vir buscar suas ovelhas. Mas ele está tentando, ele é perseverante, ele é tão perseverante que muitas das vezes ele é mais perseverante que nós. Em que sentido? Ele já foi condenado, mas todos os dias ele está lá tentando. E você que já é mais do que vencedor, você desiste muitas das vezes na primeira adversidade. Você que não está mais condenado porque Cristo te resgatou. E percebemos que há essa situação quando o adversário entra no aprisco, quando o adversário entra no lar, e vemos que todo o arsenal do inferno tem mirado as nossas crianças, vemos todo o plano do inimigo contra a nossa juventude. Perceba, uma geração onde as pessoas têm dito: eu nunca vi tanta coisa ruim, meu Deus, olha só, nós só entramos agora em março e quantas coisas já aconteceram em 2023, mais de 60 mil pessoas mortas, um terremoto na Turquia, mais de 60 pessoas mortas antes no norte de São Paulo, tantas tragédias acontecendo, e as pessoas dizendo: o que é isso, o que está acontecendo? Mas aí você percebe, nunca houve uma geração que tanto afrontou a Deus e blasfemou e pisou no sangue do Filho de Deus. Meus queridos, há uma geração lá fora que tem se levantado contra a palavra, contra o Senhor, contra os seus santos, mas é porque eles não enxergam. Eles não estão enxergando o quê? Eles não enxergam o pastor das ovelhas que está sobre a igreja. O mundo não vê, o mundo vê eu, o mundo vê você, mas eles não podem ver este supremo pastor. Eles têm olhos, mas não veem, e quando vierem com toda a sua força contra o aprisco universal de Jesus, eles verão que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus já provou que é fiel para conosco, em que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se quando estávamos debaixo da ira, ele nos amou, o que dirá agora que estamos no seu aprisco? Só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. E este mundo satânico há de ver que o nosso pastor é aquele que pode pegar a ovelha, pode estar com ela na boca. Há uma geração que diz: não tem jeito, o diabo está avançando. O que é isso? Ele é da descendência de Davi, do rebento de Jessé. Quem é Jesus? É daquele que vai lá, que enfrenta o urso, que enfrenta o leão. Quem é Satanás e sua agenda contra a agenda de Deus? Jesus Cristo é o Senhor, e ele peleja por nós. Aleluia! Há um Deus que peleja por nós. Muitas pessoas pensam: o que está acontecendo? Israel está no período do calendário judaico, do jejum de Esther, que eles seguem desde os tempos bíblicos. E o que esse período de Esther nos revela? Que no livro de Esther você não vê o nome de Deus no livro, mas você vê Deus agindo. Tem muita gente falando: aonde que está Deus nesse mundo caído? Aonde que está Deus? Cadê o Senhor? Eu vi uma reportagem que eles encontraram dentro de uma câmara de gás nazista. Um judeu escreveu no momento de dor, ele escreveu lá: se Deus existe, é Ele quem vai ter que implorar o meu perdão. Porque aquele judeu já não acreditava mais em Deus ao ver os seus irmãos sendo mortos na Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas que diante dos acontecimentos atuais têm dito: aonde está o Senhor? Aonde está o nosso Deus? O que está acontecendo? Ei, meu querido, a Bíblia diz que o nosso Deus, diz a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aleluia! Deus não abandona
capítulo 10, Jesus ainda vai dizer: olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. O pastor de ovelha, ele cura a enfermidade da tua ovelha, como já foi ministrado aqui essa noite. Ele desceu aqui para te curar, aleluia. O bom pastor, ele cura, ele dá direção, aleluia. Ele é o nosso Deus. Aí Jesus diz: eu sou esse bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas o mercenário, ele não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e os lobos arrebata e dispersa. Mas Jesus não é um mercenário, Jesus é o nosso pastor. Salmo 23, ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, irmão. Imagina, sei lá, naquele dia, vendo aquele rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Aí você vai falar: meu Deus, que maravilha, que água gostosa, que pasto verdejantes, que lugar maravilhoso, aleluia. Não vale a pena fazermos como aqueles que trocaram a primogenitura, que trocaram a bênção, que abriram mão da promessa por coisas dessa vida. Há uma promessa muito maior para o povo de Deus. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Se tem algo te faltando, eu quero ser profeta de Deus na tua vida, com base na palavra, para te dizer: Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, e a resposta está a caminho. Aleluia. Porque Jesus não abandona suas ovelhas. Quando aquele pastor da palavra achou a ovelha, ele pegou ela no colo. Que delícia, que colo quentinho, é o colo de Jesus. E ele traz essa ovelha de volta, como ele te trouxe de volta, como ele me trouxe de volta um dia. Ele nos resgatou um dia, estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Ele nos encontrou, aleluia. É extraordinário, porque Deus desceu na terra, Deus se fez homem e veio até nós. Olha isso, a humildade de Deus. Ele veio até nós para nos salvar, aleluia. E aqui ele diz, olha, ainda lá no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe por que você está seguindo Jesus até hoje, mesmo diante de dificuldades? É porque você é dele. Você é a ovelha dele, meu querido. O diabo fica como um leão ao redor, buscando quem possa tragar. Ele tenta de tudo, mas não consegue te derrubar. Ele tenta daqui, tenta de lá, mas não consegue. Sabe por quê? Porque você é de Jesus, você é dele. Você foi marcado, você é dele. Aleluia, você tem dono, é Jesus. Ele é o teu pastor, aleluia. Você é propriedade exclusiva de Deus. Olha o verso 28 confirmando o que eu estou dizendo. Disse Jesus: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém, meu Deus, é Jesus que está falando, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Glória. Por isso, quando o diabo não aguenta mais, ele parte para a afronta, para a calúnia, para a difamação, porque ele não consegue, ele sabe. Enquanto a igreja estiver na terra, nós vamos ser uma pedra no sapato do anticristo. Enquanto a igreja ainda estiver aqui, a agenda do inimigo, que em breve se manifestará, vai ter problemas, porque ainda a igreja de Jesus, esse grande aprisco, as ovelhas dele ainda estão neste mundo. Aleluia. E Deus cuida de nós. E aqui, olha, essas duas situações, ou ela se perde ou ela é arrebatada. Há a segurança das ovelhas, ele é o seu pastor, nada te faltará. Ele é aquele que, quando percebe que se perdeu, ele vai atrás. Quando ele percebe que o inimigo pegou, Jesus vai até ele. Jesus vai até aquela ovelha
Talvez você não pode ir até aquela pessoa, mas você tem um Deus que envia o Espírito Santo, que envia os seus anjos e vai até ela. Aleluia! Deus, Ele vai e resgata. Deus, Ele resgata essa ovelha do inimigo. E aqui na sequência, Jesus vai falar agora de uma parábola. Na sequência da parábola da ovelha, ele já emenda a da dracma perdida. Ele fala daquela mulher que perdeu uma dracma e a foi procurá-la. Interessante, agora ele vai usar um elemento diferente. Jesus usou a ovelha para falar do homem, do ser humano. Agora ele vai usar a dracma, ele vai falar de dinheiro. Que é isso? Que mudança é essa? Ele saiu da ovelha, foi para a dracma. Mas é porque era algo que eles tinham ali no cotidiano. A dracma, essa dracma grega, uma moeda de prata, era o preço de um dia de trabalho. E estudiosos concluíram que por volta de 300 a.C., uma ovelha custava uma dracma. Olha isso, Jesus na sequência está falando de preço, está falando de dinheiro, mas a aplicação é a mesma. São duas parábolas, mas a mesmo ensinamento. Ele está falando daquilo que se perdeu e foi achado, e trouxe grande alegria. Aleluia! E aqui nós percebemos que de forma indireta Jesus também está nos revelando que nós somos suas ovelhas tendo um preço. Meu querido, não foi com dólar, não foi com euro, não foi com libra, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com dracma, não foi com talento, não foi com coisas corruptíveis, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Não foi com o que pastor fala, foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. O diabo não tem dinheiro que pague, não tem moeda de droga que pague, não há sacrifício que pague. Só o preço da cruz é o maior preço que alguém já pode pagar. E foi pela tua vida, foi pela tua alma, foi por você, ovelha querida. Aleluia! Ora, canta a basúria da graça. Estava pregando em Fabriciano essa semana. No final do culto, chega uma família e traz um adolescente e fala: olha para esse menino, porque ele aceitou Jesus, mas em dentro de casa fica brigando com o irmão. Aí o irmão tomou o celular dele, tentou suicídio. Eu falei para aquele adolescente: que é isso? Você está barato demais? Você ia se matar por causa de um celular? Irmão, olha só, isso é sério. Isso é sério. Como o diabo tem pegado tantas pessoas com essas coisas, e olhando por um adolescente que tentou se matar porque sua família, porque ele desobedeceu, mas entrou errado lá, foi que tomou o celular dele por alguns minutos. O menino tentou se matar. E eu falei isso com ele: rapaz, a tua alma vale preço de sangue. Um celular pode ser um iPhone, seja o que for, isso não é nada, tu vale muito mais, querido. Lá em Patinga eu tenho pregado nas ruas, eu digo às pessoas: meu querido, a nossa alma vale mais que as ações da Uzi Minas, vale mais do que a Bolsa de Valores de Nova York. A tua alma vale mais que toda a riqueza do Brasil. A tua alma vale mais que o Tesouro Nacional. A tua alma vale o preço do sangue do Cordeiro. Para cantar a basúria da graça. Mas Jesus disse: temos visto o amor de muitos ser esfriado, porque a iniquidade tem aumentado, a ponto de 2 homens assassinarem 7 pessoas inocentes por causa de uma partida de sinuca. O que é isso? Quantas barbaridades temos visto! As pessoas tirando a vida uma das outras por coisas tão fúteis, por coisas que outrora Jesus nos libertou, mas temos visto almas descendo ao inferno por coisas tão poucas, porque há um mundo que não tem entendido o preço de sua alma. Para você que está aqui essa noite,
Porque olha só, você tem um preço muito alto. E Jesus agora, para encerrar, lá em João 10,16, Jesus ele falou: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Porque Jesus pregou em Israel, pregou para os judeus. Tem o caso daquela mulher grega, o Senhor Felícia, mas Jesus falou: olha, não convém tirar da mesa dos filhos e pagar os cães. Não é que Jesus não queria pregar os gentios, não é isso que Jesus estava dizendo o seguinte: que quem vai pregar para os gentios são os meus discípulos. Jesus estava dizendo: eu vim para Israel, eu estou pregando para os judeus, mas eu não vou pisar em Corinto, eu não vou pisar na Grécia, eu não vou entrar na Macedônia. Quem vai levar a palavra, essas ovelhas, aqui em João 10 ele fala: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não é a casa de Israel. E ele estava falando dos gentios, ele estava falando de mim, de você. Ele estava falando, olha, Isaías 42, verso 4 diz: e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Em 12 de outubro de 1492, há pouco mais de 500 anos, descobriram as Américas e o Novo Mundo. Perceba que todo este tempo os gentios têm aguardado e recebido a mensagem, porque o Senhor tem ovelhas no meio das nações, e os apóstolos levaram a mensagem a estas outras ovelhas. Eles levaram, e a primeira ovelha dentre os gentios que se converteu foi uma autoridade, um centurião da corte italiana. Atos capítulo 10, aquele homem chamado Cornélio, que em sinceridade de coração jejuava, e ele buscava o Senhor, dava esmolas necessitados. Jesus disse: as chaves do reino estão com vocês. Pedro vai abrir as portas dos céus para os gentios, e agora começa agora, Jesus conquistando as ovelhas, arrebanhando as ovelhas. Um dia chegou no Brasil, um dia chegou na tua casa, um dia chegou no teu endereço, e Jesus está resgatando as ovelhas perdidas. Aleluia! E a palavra de Deus está se cumprindo, porque o tempo dos gentios vai encerrar, e então Israel será restaurado. Mas o Senhor tem salvado. E para encerrar essa mensagem, eu quero te dizer: olha, Jesus chamou os apóstolos, eles eram suas ovelhas, e ele fez deles discípulos, porque toda ovelha também vai conquistar mais ovelhas um dia. Se você está chegando para Jesus hoje, daqui a um tempo você pode estar sendo usado por Deus para trazer mais ovelhas para o aprisco, porque há muitos aí fora perdidos. Aleluia! E olha, Jesus disse para eles que quando Jesus falava: ide pregai o evangelho por todas as aldeias e cidades, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, dizer que o reino de Deus é chegado. Jesus fala lá em Mateus 10 e Lucas 10, e quando Jesus envia os apóstolos, ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Irmão, lá fora somos ovelhas no meio de lobos. O mundo quer nos devorar. Como vamos vencer então? Aí o que Jesus prometeu para as suas ovelhas? Que elas seriam revestidas de poder. Jesus tem poder para as suas ovelhas, aleluia, para que elas avancem na pregação do Evangelho. Hoje somos 8 bilhões de seres humanos na Terra, 3,2 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, 7.600 línguas nativas, e ainda há mais de 3.000 línguas que ainda não receberam uma Bíblia na sua tradução. Meu querido, ainda tem muitas ovelhas para serem resgatadas. Eu quero te dizer que nos próximos anos veremos uma agir de Deus na geopolítica mundial. Portas de nações que estavam fechadas para o Evangelho vão se abrir. Nem que tenha que vir guerra para isso, porque tem 2 guerras mundiais em tempo
te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar. E nós vamos orar por esse revestimento de Deus na nossa vida. Porque todas as vezes que eu estou orando, o Senhor me diz: os tempos vão se tornar tão difíceis que quem não estiver se santificando não vai suportar, não vai aguentar. Quem não estiver buscando o poder do alto não vai suportar as coisas que hão de vir, meu querido. E sabemos que é só o princípio das dores. Tem muita coisa ainda. Os homens pedirão a morte não os atenderá. E Jesus tem nos dito lá em Apocalipse 22:11: aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é impuro, fique mais impuro ainda. Mas aquele que é justo, justifique-se ainda mais. E aquele que é santo, olha aí, ovelha, santifique-se ainda mais. Para quê, pastor? Olha, Jesus fala lá em Apocalipse 22, ele continua. Sabe por quê? Porque eis que cedo veio e comigo está o meu galardão para cada um segundo as suas obras. Aleluia! Crianças, jovens, adultos, aleluia! Ele tem galardão para nós. Busquemos ao Senhor, nos santifiquemos ainda mais, porque os dias são maus, mas o Espírito Santo ainda está na terra. Ele ainda, a promessa está aqui, e a palavra diz que há de derramar o seu Espírito. Aleluia! Eu te convido a orar agora. Eu te convido a começar a orar agora, porque ele diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Eu quero orar pela tua vida em o nome de Jesus. Creia que o poder do alto vem sobre ti agora, porque ele tem unção para ti, ovelha. Ele tem revestimento de Deus para ti, ovelha. Vossos filhos e filhas profetizarão. Satanás quer as nossas crianças, mas não vai ter, porque diz o Espírito: vossos filhos e filhas profetizarão. Há uma geração profética se levantando. Veremos Deus usando autistas, veremos Deus usando crianças, veremos Deus usando homens de todos os tipos. Aleluia! Porque o Espírito de Deus está conosco. Pai, em nome de Jesus agora, começa a derramar sobre a tua igreja, começa a derramar sobre essa ovelha. Esse que voltou há poucos dias, que está aqui. Se você é um novo convertido, vem aqui à frente, venha. Se tem pouco tempo que você voltou para o Senhor, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Oh Deus, agora vai derramando o Senhor a promessa sobre essa vida, sobre esse homem, sobre essa mulher, em o nome de Jesus. Se você é batizado com o Espírito Santo, aleluia, você pode falar em línguas, não é pecado, aleluia, porque Ele é Deus da tua vida. Vai renovando agora, vai fortalecendo essa ovelha agora, vai enchendo ela agora com a promessa que Daniel Berg do Navini recebeu, que William Seymour recebeu, que Evan Roberts recebeu, que John Wesley recebeu, aleluia, que todos receberam, que eu e você já recebemos. Zé Ovelha, que esta noite ainda receberam o toque do Espírito, o fogo do Espírito. Agora levante as suas mãos aí agora e comece a adorar, comece a glorificar. Diga a Ele: Senhor, meu pastor, eu quero. Comece a glorificá-lo agora. Vai, meu Deus, agora. Toca nos lábios dessa ovelha agora. Vai destravando a oração no louvor. Vai destravando agora. Vai sentir alguma coisa amarrando, prejudicando, atrapalhando, cai por terra agora. Porque o inimigo não vai fazer você se perder. Porque o Filho do Homem veio para salvá-lo.
Santo. Batiza, batiza, batiza aí agora. Pode falar, não é coisa da tua cabeça não. Pode falar, pode soprar. Aleluia, não é coisa da tua cabeça não. É o Espírito Santo. E a Bíblia diz: aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Aleluia. Seja cheio agora, seja cheio agora, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, fogo do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia, você está nas mãos dele, aleluia. Não deixe que nada desta vida pare o seu louvor, pare a sua adoração, que nada te impeça, aleluia, de fluir em Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito de Deus está aqui agora, aleluia. Oh Deus, oh Espírito, eu acho que é porque eu estou falando muito alto, então eu vou parar, porque o Espírito Santo é Deus. Continua orando, eu vou ficar em silêncio, porque a Bíblia diz, olha, que o Espírito de Deus é real. Vai falando aí agora, vai falando aí agora, vai adorando ele aí agora. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho agora. Agora, deixa fluir agora, deixa fluir agora. Isso não tem nada a ver comigo. Quem sou eu? Não sou ninguém. É os rios de Deus, irmão, é o rio de Deus. Olha para o trono da graça agora. Olha para o trono da graça agora. Esquece quem está pregando. Olha para o trono da graça agora. E você vai receber, você vai receber. Você vai receber, você vai. Isso não é para enaltecer pregador, não, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Daqui a pouco eu vou indo embora. Daqui a pouco eu vou embora. Então a minha vida continua. Isso não é para
promessa. Nós vamos levar fogo do Espírito Santo para o Brasil. Eles chegaram com essa promessa. Aleluia. Não deixa Satanás tirar essa promessa da tua vida, impedir que ela flua. Adora Ele, você é cheio, você é batizado com o Espírito Santo. Esses jovens ali, vocês são batizados com o Espírito Santo? Vocês aí? Não? Meu Deus! Vocês não são batizados com o Espírito Santo? Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês sentiram aí agora. É porque Jesus vai batizar vocês. Sai dessas portas e não abandona essa presença que você sentiram aí agora. Pode ser que amanhã você já saia daqui falando línguas. Mas isso que você sentiu aí, ó, esse fogo de Deus aí, olha, não deixe se apagar não. Dobra o joelho em casa, vai orando, vai lendo a palavra. William Seymour, obreiros, eu encerro agora. William Seymour, ele fez um jejum de uma semana para receber o batismo. Ele pregava o batismo do Espírito Santo e não era batizado. E eles criticavam, olha lá o líder do avivamento, ele não é batizado com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. Ele ainda não era, mas ele acreditava na promessa, fez um propósito. Depois, no dia 6 de abril de 1906, ele começa a jejuar e orar para receber o batismo com o Espírito Santo. Um dia me falará, você não precisa fazer isso não, você precisa orar, não precisa jejuar para receber nada não. Se Jesus quiser, ele te pega. Então vem para a igreja cheia de rede social, vem para a igreja cheia de tudo menos de Deus. William Seymour, que trouxe o avivamento de Azusa, fez um propósito, eu quero essa promessa na minha vida, me batiza Jesus, me batiza Jesus. E no sexto dia, no dia 12 de abril de 1906, 6 dias depois, William Seymour foi batizado com o Espírito Santo, enquanto estava em jejum e oração. Jovens que você sentiu aí agora, igreja, você que não é batizado, sentiu essa presença aí agora, continua buscando, faz um propósito, porque Deus quer te revestir, ovelha, para te usar, para ganhar mais ovelhas, porque os dias são maus, o trabalho está pesado, e Jesus conta conosco, Ele vai te usar para ganhar mais vidas. Aleluia. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Diga, eis-me aqui, Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu